Fala, investidores, empreendedores inconformados. No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre o ROI. Tem uma diferença entre ROI, que é retorno sobre patrimônio, e ROI, que no final é a letra I, que é retorno sobre o investimento, tá? Então, assim, basicamente, antes de a gente entrar aqui, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha com muitas pessoas, tá? Vai me ajudar muito. Estamos checando a feira de 40 inscritos nesse vídeo. Deixa eu ver aqui. Atualmente eu tenho 38, continua no 38, deixa eu ver. Isso mesmo, com 38 inscritos, esperando aí os 40 inscritos. Logo mais nossa comunidade aqui cresce. Eu vou deixar no link aqui na descrição o link do WhatsApp, onde você pode entrar lá no grupo do WhatsApp, a gente poder ajudar você nesse momento, tá? Se você não conhece muito sobre bolsa, entra lá, conversa conosco, porque vai ter um sorteio de R$100 quando a gente atingir 1000 inscritos, tá? E voltando aqui agora pro tema, tá? O indicador que mede se a empresa é boa. Os dois anteriores indicadores que vieram PL, fala se a empresa está barata ou não, dividend yield, que fala o quanto a empresa me retorna ou não, retorna em relação ao valor pago dos aluguéis, né? Digamos assim, uma maneira mais fácil para falar. O ROI mensura se a empresa é boa ou não, tá? ROI, eu vou colocar aqui, ó. ROI de 40% é sempre melhor do que o ROI de 15%? É uma pergunta que eu faço para você. Quanto maior o ROI, melhor? É um ponto de atenção. Se eu pudesse te falar uma coisa, nem sempre esse pico de 40% é bom. Porque pode ter algumas armadilhas se a gente vai analisar quais são essas armadilhas, tá? O que é ROI na prática? Bem simples, tá? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio. Ou seja, se eu te voltar com um exemplo, eu tenho uma empresa que vale aí 100 milhões. E desses 100 milhões eu recuperei 20 milhões. Isso aí vai ser muito importante, porque você vai ter 20% de retorno. E isso aí é muito importante. Por quê? Exemplo. Se você tem uma empresa aí na sua carteira, que ela tem um ROI pior que 6%, você vai colocar ela na sua carteira? 6% você pode colocar na poupança, não sofrer as oscilações de mercado e rentabilizar a mesma coisa. Se a empresa te dá um ROI de 11% é a média do CDI dos últimos 5 anos. Compensa? É um ponto de se analisar, talvez não compensa, né? Porque você vai ter oscilações no mercado. Agora, se o ROI for de 15 para cima, é um indicador muito bom, porque aqui no Brasil, empresas trabalham, Sadia trabalha com 15%. Como calcular? No exemplo que eu falei anteriormente, vou repetir aqui, ó. Eu tenho 100 milhões, 100 milhões, não, 100 milhões de patrimônio. 200 mil eu dividi, 200, perdão, não é 100 milhões, é 1 bilhão de patrimônio líquido. Desse 1 bilhão, 200 milhões foi de lucro líquido, então meu ROI é 20%. Bem simples mesmo, tá? E aí a consistência importa mais que os picos. Se você tem uma empresa que ela bateu 25, depois ela caiu para 3, depois ela bateu para 30, depois menos 5, depois para 18, ela sofre com sortes alternadas de prejuízo. Então, no final, na média, ela não vai ser boa para você. Agora, se ela foi 18, 20, 19, 22, 21, você vê que tem uma consistência. Isso se chama qualidade da empresa. Aonde você consegue os dados, tá?
você consegue o ROI atual no Status Invest. Você consegue no Investidor 10 e no Fundamentos, tá? ROI de vários anos. Primeiro truque, que é a alavancagem disfarçada no ROI, que você tem que olhar, tá? Se o patrimônio da empresa é pequeno e a empresa tem muita dívida, o ROI explode. Isso é perigoso. Ó, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da empresa A e o exemplo da empresa B. Ela teve um lucro líquido de 200 milhões, 1 bilhão de patrimônio líquido, a dívida sobre a EBITDA está 1,2. O ROI dela é de 20%, um ROI ativo. Agora, no mesmo exemplo, patrimônio de 200 mil, meio bilhão de patrimônio líquido, 200 mil de lucro, 200 milhões de lucro, uma dívida do EBITDA de 4,5 vezes o valor do patrimônio. E aí ela tem um ROI de 40%. Esse ROI de 40% parece incrível, mas não é. A dívida que está deixando ele assim. Outro truque, tá? A recompra agressiva infla o ROI. A empresa recompra suas próprias ações. O patrimônio denominador do ROI diminui artificialmente. O ROI sobe mesmo sem ter uma melhoria operacional. Como não cair? Sempre cursa o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que leva a conta com a dívida, para não maquiar o número, tá? Compartilha aqui disfarçada. O ROI de 40, o ROIC de 12. Esses aí estão muito ligados, ROI e ROI. Na qualidade real, por exemplo, o ROI de 25 e o ROIC de 22. Os números estão bem próximos. Então aí você consegue fugir das armadilhas. Outra coisa importante, o ROI não pode ser mensurado unicamente, universalmente, dependente do setor, porque cada setor tem o seu retorno médio. Por exemplo, bancos entre 18 a 25. Top. Varejo entre 12 e 20. Cara, será que compensa ter um varejo? Hoje a Selic está 14%. A Selic está ali na média do varejo. Elétricas. Por que elétricas compensa? Por causa do dividendo. Porque a gente não olha só o ROI, olha o dividendo também. Commodity de 5 a 30%. Oscila muito. É melhor olhar os 10 últimos anos. E tecnologia varia demais. Do negativo até 40%. Aplicação real na carteira do canal. 3 filtros em cascata, tá? ROI médio de 5 anos. Precisa estar acima de 15%, consistente, tá? O ROI atual não pode estar mais que 30% e na média abaixo disso nas médias dos últimos 5 anos. A não ser que a média dos últimos 5 anos foi lá 15, 16, 17, 18 e aí 30. Então você tem que analisar outros indicadores, por exemplo, o ROIC. Se o ROIC também deu essa explosão, então significa que é uma boa vantagem, tá? E sem alavancagem alta de dívida, você tem que olhar mesmo o ROIC, tá? Quanto você acha uma empresa com ROI bom, você já pode comprar ela? Não. Quanto você acha uma empresa com ROI bom, você sabe o que você deve fazer? Colocar na sua watchlist. Watchlist nada mais é do que as empresas que você vai estar analisando, tá? Em resumo, 3 faces. ROI é quanto dinheiro do sócio rende dentro da própria empresa no ano. O ROI bom
é um ROI consistente ao longo dos últimos 5 anos. Pique isolato pode ser sorte. E ROI muito alto pode ser dívida disfarçada sem percussar com ROI. Erros mais comuns para iniciante, tá? Escolher empresa com ROI do setor sem olhar a dívida. Cara, você sempre tem que olhar a dívida, tá? E eu quero que você se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo. O próximo a gente vai falar sobre PVP. Tenho certeza que vocês vão gostar. Qualquer dúvida pode me chamar. E que está na prática. Até mais.